Olá, ser de luz! Tudo bem com vocês, meus irmãos e irmãos em Cristo Jesus? Espero que sim, sejam muito bem-vindos à minha videoaula aqui no meu canal no YouTube, Videbs e Diagnostics. Luz Quântica, Videbs e Diagnostics. Tu verás e reconhecerás. Eu vou tratar nesse tema de hoje, essa resenha crítica do primeiro livro de Nietzsche, de A Gaia Ciência. E aí então a gente vai progredindo sobre os tópicos. Aí a gente vai progredindo sobre os tópicos que eu já elaborei. Se chama assim, ó, essa videoaula do resumo do livro 1 de Nietzsche, de A Gaia Ciência. A anatomia da humildade entre a cátedra do serviço e a ciência da superação. Vamos para o tópico 1. Já vou repetir. A anatomia da humildade entre a cátedra do serviço e a ciência da superação. Esse tema propõe um diálogo entre a fé, a humildade de Cristo contra a vaidade dos fariseus, a vida monástica, os degraus de São Bento e a filosofia, a transfiguração do sofrimento em Nietzsche. Nós vamos aprofundar esse tema em 3 subtemas: a estética da existência, a convalescência e o monge, a queda das máscaras. Mas primeiro, antes de tudo isso, eu vou tratar sobre o resumo do livro 1. No primeiro tópico, a ciência como um alegre saber. Por que a ciência dá-nos alegre saber? Porque faz parte da cons, que é uma formação, e ciência, que é a substância, ou seja, verbo, predicado verbal adnominal, predicado, verbo predicativo do sujeito. Eu, como sujeito e professor, Pedro Victor Lucas Bonfim, especialista em psicologia, MBA em administração de negócios. Vamos lá, eu vou tratar esse tema com muita alegria, porque o livro de Nietzsche, A Gaia Ciência, o Alegre Saber, me dá muita alegria. E não é uma alegria efêmera, é uma alegria que rompe mesmo. Porque essa obra de Nietzsche rompe com a visão da ciência como algo puramente austero e pesado, propondo um saber que nasce da gratidão do convalescente, que eu já citei no vídeo anterior, e da alegria da cura. A ciência cura, porque a ciência é positivo. Enquanto existem coisas que a ciência consegue explicar como negativo, a ciência pura, a filosofia, ensina que o vazio é puro. O valor do sofrimento e da doença. A doença não é vista apenas como um mal, mas como um mestre que ensina grande suspeita e obriga o filósofo a descer às suas últimas profundezas, tornando o pensamento mais profundo. A filosofia como interpretação do corpo. Nietzsche sugere que a filosofia tem sido, em grande parte, um mal-entendido ou uma interpretação inconsciente das necessidades e estados fisiológicos do corpo. Isso é a pirâmide de Maslow, essencialmente em administração. A crítica à verdade a qualquer custo. O autor questiona, Nietzsche, a vontade fanática de verdade, sugerindo que a verdade pode ser como uma mulher, Balbo, que tem razões para não querer mostrar tudo, valorizando o pudor da natureza. 5. A arte da transfiguração. Ser filósofo significa transpor constantemente estados de saúde para formas espirituais. O pensamento deve ser alimentado com o sangue, coração e paixão do pensador. 6. A herança dos gregos, superficiais por profundidade. Nietzsche elogia os gregos por sua capacidade de ficar na superfície, adorando a aparência e a forma como uma forma suprema de sabedoria e arte. 7. A convalescência intelectual. O livro 1 de Nietzsche, A Gaia Ciência, reflete o júbilo de quem sobreviveu a uma tirania da dor e agora redescobre a esperança e mares novamente abertos para o pensamento. Rejeição do romancismo. O autor critica o romanticismo como um regime intelectual imprudente que satura o espírito de mimos e nasce do desgosto, em oposição à força da Gaia Ciência, o alegre saber.
O pensamento como fatalidade. Diferente de um aparelho registrador, o filósofo deve dar à luz de seus pensamentos no meio do tormento e da consciência, tratando a vida como um problema constante. A nova felicidade e o X. A alegria nasce do que é problemático e incerto. O X, das Ding, o Phantom Boectus. Ninguém sabe o que se passa na cabeça dos outros. Uma felicidade nova que paira sobre as misérias e perigos da incerteza intelectual. Olha só, que retórica dúbia. A segunda inocência. Após passar por graves doenças e abismos de suspeita, o espírito retorna como uma segunda inocência, mais perigosa e refinada em sua capacidade de sentir alegria. A autopoiese do espírito livre, ou seja, do filósofo. O saber autêntico brota da razão depurada e da inteligência em si, construindo o mundo dos espíritos livres que não se deixam escravizar por superstições ou preconceitos. Desculpem. Vamos trabalhar aqui a estética da existência, a arte de ser sem parecer. O foco é a autenticidade como uma forma de arte que dispensa a teatralidade da virtude. Isso é o que diz Mateus 23. O não aos filicáteros e a vaidade intelectual. No Evangelho de hoje, Jesus critica os escribas que alargam seus filactérios ou caixas com textos da lei, apenas para serem vistos. Na filosofia, Nietzsche critica que os espíritos pesados que usam o conhecimento como um adereço moral para esconder sua fraqueza. Conexão. Ambos propõem que a verdadeira grandeza não está na exibição da doutrina, mas na verdade interna que não precisa de franjas longas ou títulos de honra. Ninguém é melhor que ninguém. Superficiais por profundidade. A lição dos gregos. A existência como obra de arte. A morte do público para o nascimento do eu autêntico. Reflexão prática. Viver a estética da existência. Hoje significa fazer o bem no segredo, como pede o Evangelho, tratar o trabalho cotidiano com o zelo de um monge, São Bento, enfrentar o sofrimento não como uma punição, mas como uma oportunidade de transfiguração, Nietzsche. Agora vamos pro livro A Gaia Ciência. No primeiro tomo do livro, a gente vai esclarecer aqui. O primeiro tomo é o seguinte. O primeiro livro, quer dizer, são várias os tópicos de Nietzsche, e o que me chama a atenção agora, nesse momento, é a dignidade perdida. Que ele cita bem assim, ó. A meditação perdeu toda a dignidade de sua forma. Ridicularizou-se o cerimonial e a atitude solene daqueles que refletem e não se toleraria mais um homem sábio ou velho estilo. Um homem sábio ou velho estilo. Pensamos depressa, pensamos pelo caminho, em plena marcha, no meio dos negócios de toda espécie, mas quando se trata de pensar nas coisas mais sérias, basta-nos apenas um pouco de preparação e até mesmo um pouco silêncio. É como se nossa cabeça contivesse uma máquina em movimento constante que continuasse trabalhando mesmo nas condições mais impróprias para o pensamento. Outrora, quando alguém queria pensar, era realmente uma coisa excepcional. Era visto tornar-se mais calmo e preparar sua ideia. Contraria o rosto como se fosse para uma oração e parava de caminhar. Alguns ficavam até meio imóveis diante horas, apoiados numa só ou nas duas pernas, na rua, quando um pensamento vinha. Isso era chamado pensar. O primeiro tópico temático do livro H Ciência, nesse primeiro livro, se chama Aqueles que Ensinam o Objetivo da Vida. Ele é de fato longânime, ele é de fato tanto ameaçador quanto intimidador, não para se guardar nessa questão de amorosidade, de romancismos, para não cair no romance do outro, do fetiche, não se apaixonar, não se deixar levar pelas paixões, não se deixar pelo coração. Enquanto a sociedade intelectual estiver viciada em prazeres dionisíacos ou epicuristas,
mais vício e toxicidade elas se tornarão para elas mesmas e mais pessoas profissionais vão ser requeridos no mercado para que essas pessoas desafoguem as suas mágoas, tristezas, angústias e compreendam através do profissionalismo, da técnica, da sabedoria e da inteligência, como utilizar e como se valer do seu mérito, mas que não se gabe de ser seu mérito, mas que dê ao outro o firmamento para que o outro cuide do que é de transferência, do que é de sujeito, do que é de figura de analista, figura do outro, do que é demanda. Então, aqueles que ensinam o objetivo da vida, ou seja, os professores, os artistas, os intelectuais. Aqui eu cito, o que poderá muito bem, cito Nietzsche, o que poderá muito bem ser verificado quando a humanidade tiver incorporada à máxima. A espécie é tudo, o indivíduo não é nada. E quando cada um dispuser a cada momento de um acesso à sua libertação derradeira, à sua derradeira irresponsabilidade, talvez então o riso se tenha afiliado à sabedoria, talvez então resulte em nada mais que a ciência. Enquanto se espera, tudo caminha de maneira diferente. A comédia da existência ainda não se tornou consciente de si mesma. Continuamos ainda na época da tragédia, na época das morais e das religiões. O que significa essa perpétua aparição de fundadores de morais e de religiões novas, de investigadores da luta pelas avaliações morais, de professores de remorsos e de guerras de religião? O que significam esses heróis? Desculpa. O que significam o que significam esses heróis e esses teatros? Transições planetárias? Abnegações? Cito aqui de novo Nietzsche. De fato, enfim, foram realmente heróis de todo o resto. Tudo o que por momento era somente visível e muito próximo de nós. Nunca serviu senão de preparação para esses heróis, seja como maquinária e como bastidor, seja como confidente ou como criado. Os poetas, por exemplo, foram sempre os criados de uma moral qualquer. É fora de dúvida que esses trágicos trabalham também eles no interesse da espécie, embora talvez imaginem trabalhar de interesse de Deus e como enviados de Deus. Eles também favorecem a vida da espécie ao promover a crença na vida. Vale a pena viver, exclama um deles. A vida não é nada. Há alguma coisa por detrás dela e acima dela. Preste atenção nisso. Como poeta, você já deve ter ouvido falar no meu livro, da série dos meus livros. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O poeta é o exemplo máximo da perfeição do caráter divino. O poeta é alguém que sabe rimar com inteligência de construir, de erigir, de levantar, de erguiçar, de alcançar o inalcançável, o inexplicável, que é como a gente se depara no meio ôntico e ontológico da profundidade das raízes numênicas para a subida do vai e vem da consciência. Ou seja, o que está em cima é o que está embaixo. Aqui está em cima. Então a gente continua. 2. A consciência intelectual. 3. Nobre e vulgar. 5. Deveres absolutos. Deveres absolutos. Deveres absolutos. 5. 6. Dignidade perdida. 7. Para aqueles que gostam de trabalhar. 8. Virtudes inconscientes. 9. Nossas erupções. 10. Uma espécie de atavismo. 11. A consciência. 12. Objetivo da consciência. 13. Para a doutrina do sentimento de poder. 14. Tudo aquilo que é chamado amor. 15. A distância.
16. A passarela. 17. Justificar sua pobreza. 18. Altivez antiga. 19. Dignidade da loucura. Não, 19. Altivez antiga. 19. O mal. 20. Dignidade da loucura. 21. Aos professores de desinteresse. Eu vou tocar nesse 20 aqui porque me chamou a atenção. Tópico 20. Tema: dignidade da loucura. Mais alguns milhares de anos pelo caminho que segue o último século. E em tudo que o homem fizer, a mais alta sabedoria será visível, mas justamente por isso a sabedoria terá perdido toda a sua dignidade. Será então certamente necessário ser sábio, mas isso será coisa tão comum, tão vulgar, que um espírito com gosto um pouco acima da média poderá considerar-se essa necessidade uma grosseria, do mesmo modo que uma tirania de verdade da ciência seria capaz de conferir valor à mentira. Da mesma forma, uma tirania de sabedoria poderia fazer germinar um novo gênero de nobreza de alma. Ser nobre seria talvez então ser louco. 21. Calma. 21. Os professores de desinteresse. 22. A ordem do dia para o rei. 23. Os sintomas da corrupção. 24. Descontentamento diversos. 25. Não predestinado ao conhecimento. 26. O que significa viver? 27. O homem que renuncia. 28. Prejudicar com o que se tem de melhor. Vale dessa parte. 29. O que acrescenta uma mentira. 30. Comédia dos homens célebres. 31. Comércio e nobreza. 32. Discípulos que ninguém deseja. 33. Fora dos anfiteatros. 34. História abscondida. 35. Heresia e feitiçaria. 36. Últimas palavras. 37. 3 erros. 38. Os explosivos. 39. Gozo mudado. Gosto mudado, quer dizer. 39. 40. Ausência de nobreza. 41. Contra o remorso. 42. Trabalho e aborrecimento. 43. O que revelam as leis. 44. Os motivos em que se acredita. 45. Epícoro. 46. Nosso espanto. 47. De repressão das paixões. 48. Do conhecimento da miséria. 49. A generosidade e o que ela se assemelha. 50. O argumento do isolamento. 51. Veracidade. 52. O que os outros sabem de nós. 53. Onde começa o bem. 54. A consciência da aparência. 55. Da derradeira nobreza de sentimentos. 56. O desejo de sofrer. Vai até o tema, quer dizer, o tópico do livro H Ciência, o capítulo 1, livro 1, vai até o tema, o tópico, quer dizer, o desejo de sofrer. O que aprendemos com Nietzsche? Aprendemos que a dar valor lentamente às particularidades das concatenações de significantes do que é real e do que é ilusório. Ou seja, uma pessoa muito amorosa é uma pessoa muito infeliz de prazeres mundanos, de desejos, de desíris. É uma forma de avareza e luxúria mescladas. Não que eu esteja me julgando, ou que eu esteja pegando um exemplo. Eu estou aqui explicando primordialmente como funciona e como esse livro 1 de H Ciência nos traz o semblante nietzscheano
de que a gente pode conseguir fazer algo melhor do que dizer amo da boca para fora e não sentisse, porque isso daí já virou descartável. Essa coisa de que falar que ama porque ama, como loucura bíblica, ama porque ama, aí vai lá e distorce as coisas, ama, aí vai lá e peca as coisas, ama, aí vai lá e forma uma depravada mentalidade, ama, aí vai lá e faz tudo errado. Isso não é amor, isso é ódio disfarçado de amor. O amor é o homem masculino, a mulher feminina. Isso é a síntese, isso é a protogênese. O mais simples de Lacan, que eu observo aqui, numa certa distância de Nietzsche, amor é dar o que não se tem, ou seja, a relação amor-ódio para alguém que não o quer. Porque quando você conquista o amor, você conquista uma parte do seu arquétipo passional, do seu sentimentalismo. Mas o amor de hoje em dia, da modernidade, não é o amor há 10 anos atrás. É o amor do tirar o prazer de quem está amando de verdade. De quem está servindo de verdade. De quem está se utilizando da garra, da vontade, da mais-valia do conhecimento, de que é tratar cada assunto com cada assunto e não fazer uma mistura de assuntos. Não é um multiculturalismo, não é uma panaceia, não é uma loucura, não é uma arbitrariedade maligna. É saber discernir o que é errado do que é certo. E não romantizar a sociedade do que, com a figura de Jesus Cristo, do que é certo, do que é errado, e misturar tudo isso e falar, Jesus, desse jeito Jesus vai ser comunista. Não, Jesus não é comunista. Jesus bane o comunismo, porque o comunismo leva ao inferno. E o inferno começa aqui, quando a mente fica tão passional por dentro, corroída, que a mente pensa que o comunismo é aquela coisa bonitinha. Eu tô gostando. Agora eu que oprimo, né? Sou comunista, eu que oprimo. Mentira! Isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia. Nenhum católico pode ser comunista, senão seria anátema. E nessas épocas de que os intelectuais estão distorcendo os valores, Pedro Victor Lucas Bonfim, especialista em psicologia, filósofo, MBA em administração, marketing, tenho muito o que falar para vocês e psicanalizar vocês a retirar o karma, o peso, as consequências do que danificou o seu neuropsicológico. Porque você não pode tratar um sermão da montanha o pior pecador do mundo. Você não pode lavar. Você não pode ser cristão e filósofo ao mesmo tempo. Ou você é cristão, vai filosofar no cristianismo, ou você é filósofo e critica as formas de filosofia da vida. No meu caso, eu sou filósofo, um espírito livre. Mas eu entendo que é dogma, entendo que é religião e entendo que é consciência. Mas eu não estou sendo hipócrita. Veja bem, eu estou defendendo. Se você é católico, eu sou católico. Preciso da minha igreja católica. E a minha igreja precisa de mim. A católica precisa de mim. Porque nós trabalhamos em prol de uma sociedade que se equilibre e que não se misture veneno em sangue de Cristo. Sabe por quê? Porque seria uma abominação tamanha. Mas o sangue de Cristo tem tanto poder que o veneno se dissiparia, como fez São Bento de Núrcia, no cálice da salvação. Mas no cálice da salvação não significa calar-se. Às vezes é melhor calar-se do que o silêncio. Existe a diferença entre o calar-se e o silenciar-se. O calar-se significa isso. Engole o que você tem para dizer.
As pessoas não estão preocupadas no seu nicho de mercado. Você não é o centro das atenções, você não é o egocentrismo. Diminui o ego, é o que a religião diz, e o que algumas filosofias dizem: diminuam o ego ou tenham um bom ego, sabendo o que é ego, ou seja, identidade de fluxo de consciência positiva, ou seja, dialética da fenomenologia do sujeito. E aqui a gente chega no ápice, no cume da montanha, o ápice do iceberg. A filosofia, o ôntico e os neologismos pós-modernos ou antimodernistas. E o ontológico. O ôntico não pode ser ontológico, nem o ontológico ser um ôntico, mas eles se enfrentam e fazem o ontológico, não o ontonomenal, não existe isso. Isso é um conceito. Isso recai no absoluto criticismo de Hegel, um conceito que se nega, um conceito autonegado, que leva à loucura, que leva a uma clínica, que leva à minha esquizoanálise. Certo, meus queridos estudantes de luz? Espero que tenham gostado. Essa é a minha resenha do capítulo 1. Depois eu venho com mais, eu vou tratando mais desses assuntos profundos. Ser de luz, voltando ainda mais que eu ainda não expliquei o nome do nossa videoaula aqui no meu canal Luz Quântica Videbs é Diagnósticos. O tema da videoaula vocês ainda não sabem, vocês descobriram porque estava fantasiado, estava coberto pelo real, e o tema se chama Dialética do Desejo e a Mercadoria da Alma, da alienação de Marx ao vazio de Lacan. Esse tema permite analisar o livro 1 de Nietzsche, de H. Ciências, não apenas como uma cura individual, mas como uma resposta às estruturas de poder e linguagem que nos modam. Aqui está o desenvolvimento desse tema, sob 3 lentes. Olha só, que eu preparei para vocês. Além de Karl Marx, a ciência contra a alienação. Nietzsche fala que a ciência e a moral são usadas para a conservação da espécie. A visão de Marx. Marx teria o livro 1 como um despertar da consciência de classe. Você, quando lê filosofia, você aprende a ser filósofo. Para ele, para Marx, a moral dos fariseus do Evangelho, a moral do rebanho de Nietzsche são formas de ideologia. A sabedoria aqui seria desmascarar, assim como Nietzsche quer que o espírito seja livre, Marx quer que o trabalhador se desaloje da alienação do capital. A ciência seria o conhecimento que não serve ao patrão, mas a libertação da vida material. A lente de Hegel, o sofrimento como motor da história. Nietzsche foca na convalescência e no sofrimento que torna um espírito profundo. A visão de Hegel. Hegel usaria a dialética do senhor e do escravo, o sofrimento ao trabalho do negativo. Para Hegel, o espírito só chega ao saber absoluto, à maturidade, passando pelo calvário da consciência infeliz, ou seja, seu inferno astral. Cada dia, cada mês ou cada ano. A sabedoria. Nietzsche e Hegel concordam que a dor é necessária para a evolução. A sabedoria está na superação. Você não apenas exclui a doença, você a incorpora para chegar a um nível superior de consciência. A lente de Jacques Lacan. O riso sobre o abismo do vazio. Nietzsche fala em ser superficial por profundidade e rir das certezas. A visão de Lacan. Lacan diria que a verdade absoluta não existe, ela é apenas um furo no simbólico. Quando Nietzsche diz que a verdade é como uma mulher que não quer ser despida, ele está tocando no conceito lacaniano de que o grande outro não existe. A sabedoria. A sabedoria lacaniana na ciência é saber fazer com o sintoma, em vez de tentar se curar para ser normal, que seria uma ilusão. O sábio é aquele que, como o convalescente de Nietzsche, aprende a dançar e a rir com o seu próprio vazio e desejo, sem ser escravizado pelas demandas do mundo. Resumo sintético do tema. Marx, conceito-chave. A verdade como ferramenta da desalienação e crítica ao poder. Hegel, o sofrimento como conflito dialético que gera síntese e crescimento. Lacan, o riso como resposta à queda das máscaras e ao encontro com o real. Nietzsche, a transfiguração disso tudo em vida potente e alegre. Vamos lá. A produção da verdade como mais-valia espiritual. Marx. Nietzsche abre o livro 1, questionando a utilidade dos instintos para a conservação da
espécie. Sob a lente de Marx, a sabedoria aqui é perceber que a verdade e a ciência muitas vezes são mercadorias produzidas pela classe dominante para manter a alienação. A Gaia-ciência seria, portanto, uma ciência de classe, uma ferramenta para o sujeito retomar a posse da sua força vital e não mais vendê-la ao mestre ou ao sistema de produção de sentidos. O calvário da consciência inversa, do sofrimento à síntese, Hegel. Eu, Pedro Victor Lucas Monf, destaco a transfiguração do sofrimento. Em Hegel, isso é a dialética do senhor escravo. O livro 1 de Nietzsche, de A Ciência de Nietzsche, mostra que o espírito só se torna profundo quando trabalha o negativo, a dor. A sabedoria beneditina da humildade e convalescência de Nietzsche encontram aqui seu ponto de união. O indivíduo não foge da crise, ele a supera, transformando o conflito em uma nova síntese de saúde e consciência. O furo no simbólico e a queda do grande outro, Lacan. Nietzsche afirma que a verdade é como uma mulher que não quer ser despida. Lacan traduz isso como a inexistência do grande outro, Deus, a lei absoluta, o saber total. A sabedoria de Nietzsche, no livro 1, é a aceitação do vazio. Em vez de buscar uma cura definitiva para o sintoma, o sujeito lacaniano aprende a dançar com ele. O riso nietzscheano é a resposta ética ao reconhecimento de que a linguagem não consegue dizer tudo sobre o real. A anatomia da moral como estrutura de dominação. Jesus, Marx e Nietzsche convergem na crítica à hipocrisia das castas. Enquanto Jesus condena os filactérios dos fariseus, Marx condena o fetiche da mercadoria e Nietzsche condena os preceitos morais, que enfraquecem a vida. O tópico aqui é a desmistificação, a sabedoria de olhar por trás das máscaras da autoridade para encontrar a vontade da potência ou estrutura de exploração. O corpo como canteiro de obras da subjetividade. Nietzsche defende que pensamos com o sangue. Eu chamo isso de psicologia da saúde, sob o olhar desses três pensadores. Para Marx, o corpo é a força do trabalho. Para Lacan, o corpo é o lugar do gozo e do sintoma. Para Hegel, o corpo é a exteriorização da ideia. A sabedoria da Gaia-ciência, livro 1, reside em unificar essas visões, tratando a saúde não como ausência de doença, mas como a capacidade de autoprodução, autopoiese do sujeito. A ética do amor fati versus a alienação social. Amar o destino, amor fati, não é resignação passiva, o que Marx criticaria como ópio, mas a assunção toda de responsabilidade sobre a própria vida. É a transição do escravo, que se define pelo ressentimento contra o mestre, para o espírito livre, que se define pela sua própria potência criadora. É o ponto onde a psicanálise termina, quando o sujeito deixa de culpar o grande outro, por sua infelicidade e assume o seu desejo. A ciência que ri. A estética contra o ascetismo. O livro 1 da Gaia-ciência de Nietzsche é sábio porque propõe a alegria como resistência política e psíquica contra o peso do sistema. Marx contra a seriedade da lógica, Hegel, e contra o peso do superior, Lacan. Nietzsche propõe a arte, a estética da existência. É a nossa única defesa contra a transformação da alma em mercadoria. Conclusão. Este cruzamento nos mostra que ser humilde na visão beneditina e cristã e ser potente na visão nietzscheana não são opostos. Ambos exigem a queda das ilusões da grandeza egóica. O sábio é aquele que, tendo passado pelo deserto de Marx, crítica social, pelo calvário de Hegel, crítica lógica, e pelo divã de Lacan, crítica subjetiva, emerge com o riso de Nietzsche, um riso que não ignora a dor, mas a transfigura em liberdade. Muito bem, estamos trabalhando esse tema muito importante, muito delicado, muito a posteriori e a priori, no posterior e do a priori. Vamos lá, vamos tratar a Gaia-ciência nessas visões de psicologia. O livro 1 de Nietzsche, a Gaia-ciência, conceito base, o saber da convalescência. Sabe por quê? Nietzsche, ele estava doente, ele estava enamorado e estava doente. Aí isso levou a convalescência de tanta dor do sofrimento da vida que ele estava tendo, a escrever os aforismas. Em 1882. Propósito do livro 1 de Nietzsche, a Gaia-ciência, o saber da convalescência. Se convalescente, se dar por inteiro, se entregar, se
perdoar, amar, abraçar o mundo, viver, ser feliz. Esquecer pecado, esquecer angústia, esquecer sintomas, esquecer tudo, mas não esquecer que você é uma pessoa divina. A lente de Marx, crítica socioeconômica, alienação e ideologia. Conceitual, alienação e ideologia, relação com Nietzsche, a moral e a religião, o trono de Moisés, são superestruturas que mantêm a alienação. Ação, desmascarar o fetiche da verdade. A ciência não deve ser um capital acumulado, mas uma ferramenta de libertação da vida material. O inimigo, a transformação da alma em mercadoria dócil ao sistema. Nó número 2, lente de Hegel, crítica dialética, trabalho do negativo, superação, né? A relação com Nietzsche, o sofrimento de Nietzsche é o momento da consciência infeliz de Hegel. O conflito entre senhor e escravo gera a síntese, a doença não é descartada, é superada e integrada num saber mais alto. O inimigo, a estagnação, o espírito que se recusa a passar pela dor do conflito para evoluir. Nó 3, lente de Lacan, crítica subjetiva. O real simbólico e a queda do grande outro. Relação com Nietzsche, a morte de Deus. É a queda da garantia da lei, do grande outro, que não tem consciente, que é só um fator criativo da clínica. A verdade como mulher púdica é o objeto a cada desejo. A ação, saber fazer com um sintoma, reconhecer o vazio, a falta, e em vez de preenchê-lo com ídolos, aprende a dançar. O riso de Nietzsche sobre ela. O inimigo, o delírio de cura total de um saber que preencha todo o vazio humano. Nó 4. Síntese final. A estética da existência. O ponto de união, a sabedoria da humildade. São Bento, mas a potência. Nietzsche. Um sujeito que, Marx, não se aliena. Hegel, evolui pela crise. Lacan, assume seu desejo e vazio. Nietzsche, cria sua própria luz. Pergunte-se, estou a ser movido por uma ideologia externa? Marx. Este conflito pode ser um motor para uma nova síntese em mim? Hegel. Estou a tentar tapar um vazio que é, na verdade, a minha verdade? Lacan. Consigo rir e ser grato por esse processo de cura? Nietzsche. Todos nós temos lados filosóficos. Essa é a mais bela arte de ser quem você é. Vamos lá, Marx diria que não é apenas o cansaço, é a alienação. Você não se reconhece no produto do seu trabalho, você é apenas uma engrenagem no capital do outro. Ação. A Gaia Ciência aqui é a consciência de que sua força vital está sendo transformada em mercadoria. A decisão de sair é um ato de desalienação política e existencial. O motor de Hegel, o conflito como nascimento. A transição gera medo e instabilidade. Análise. É o momento da luta por reconhecimento. O conflito entre a segurança do antigo senhor, o emprego fixo, e a liberdade do escravo, que quer ser mestre de si. Ação. Hegel ensina que essa crise é o trabalho do negativo. Não é um erro, é o motor de sua evolução. A síntese será uma nova identidade profissional mais elevada. O divã de Lacan, lidar com o vazio e o desejo. O grande outro, a empresa, o título, a aprovação social, caiu. Você não está diante do real da sua própria falta. Lacan diria, não ceda do seu desejo. Em vez de procurar um novo mestre, pare de dizer o que fazer, aprenda a habitar o seu vazio criativo, o sintoma ansiedade, torna-se o seu material de trabalho. O salto de Nietzsche, a estética da existência. Agora você começa o seu próprio projeto, análise. É a Gaia Ciência em ação. O trabalho deixa de ser um fardo moral e passa a ser uma obra de arte. Ação. A prática do amor fati. Mesmo os dias difíceis são amados como parte de sua criação. Você ri das antigas seguranças e celebra a convalescência de quem finalmente... Oi, Cid Luz, tudo bem? O salto de Nietzsche, a estética da existência, análise. A ciência em ação. O trabalho deixa de ser um fardo moral e passa a ser uma obra de arte. Ação. Você pratica o amor fati. Mesmo os dias difíceis são amados como parte da sua criação. Você ri das antigas seguranças e celebra a convalescência de quem finalmente recuperou a saúde que é o próprio destino. Conclusão integrada. Ao usar esse mapa que você acabou de receber, agora que eu digo,
Marx libertou as suas mãos da alienação. Hegel fortaleceu sua mente pelo conflito. Lacan libertou o seu desejo do olhar do outro. Nietzsche deu-lhe a música para dançar, a alegria de criar. Esta é o mapa da autonomia, como de São Bento e na regra de São Bento. O objetivo final é que, após a disciplina e a descida pela humildade, o homem chegue àquele amor que expulsa todo o medo e começa a agir não por obrigação, mas por hábito de bem e prazer nas virtudes. Entendeu bem, meus queridos? Terminamos por aqui na aula de hoje. Só fazendo a recapitulação aqui, o que tratamos, como tratamos, ver aqui como é que a masterclass, minha masterclass, que foi a episteme da convalescência, uma resenha crítica de H Ciência. Já fiz, né? Eu já autopeço o espírito livre, já expliquei, quer dizer, a anatomia da humildade entre a cátedra do serviço e a ciência da superação, quer dizer, a estética da existência, como fazer sem ser visto. Evangelho se liga ao conceito de Nietzsche de ser profundo na superfície. Paradoxo. A estética da existência, a convalescência e o monge, o sofrimento com a escola da sabedoria, a queda das máscaras. O não aos filactérios e à vaidade intelectual. As superficiais profundidades, lição dos gregos. É Deus, mas morre como Deus. Depois vira deidade, vira lembrado, é esquecido. É esquecido depois lembrado. A existência como obra de arte. Eu sou bonito mesmo. A existência como obra de arte. A morte do público para o nascimento do eu autêntico. Não preciso de público. Reflexão prática. Viver a estética da existência. Hoje significa fazer o bem no segredo, como pede o Evangelho. Tratar o trabalho cotidiano com o zelo de um monge, São Bento. Enfrentar o sofrimento não como uma punição, mas como uma oportunidade de transfiguração, Nietzsche. Terminamos a nossa bendita aula aqui da resenha do livro. Não completamente resenhado o livro, mas o livro número 1 de Nietzsche, da H Ciência, o livro 1 da H Ciência, os 56 tópicos, que eu dei uma varredura profunda, mais sistêmica, rápida, coesa, que fala sobre essa convalescência, convalescência significa não se preocupar, não se afobar, ter consciência, ter caráter, não se deixar perturbar, não se deixar irritar, ter autodomínio, manso, ter mansidez de caráter, reconhecer cada um no seu lugar e, não se auto-julgar, não se autocriticar, não se autocobrar demais. Você pode até ser competitivo, porque nessa nossa sociedade todo mundo quer ser o centro das atenções. Quem não quer, por exemplo, uma barra de ouro? Só o altivo diria que não queria, né? Uma barra de ouro. Pois bem, vocês estão diante do ouro, tesouro, o inconsciente, o objetual, o inconsciente é o tesouro dos significantes, o S2. Lá você aprende na universidade, no discurso dos universitários. E aqui que você, como meu ser de luz universitário, você está aprendendo com o manejo dialético da clínica. E da clínica eu fiz essa varredura profunda, a anatomia da humildade entre a cátedra do serviço e a ciência da superação. Não basta somente amar ou perdoar ou se desligar de amar, mas basta ter consciência intelectual do que se tornou o amor de hoje, ou de ontem, do que se passou, de como esse hoje foi definido no amor de hoje. Entendeu bem? Somos pessoas convalescentes, somos intelectuais de convalescência. E aqui na minha escola, na Luz Quântica, minha organização, você vai aprender, você verás e reconhecerás. Essa é a Luz Quântica. Eu sou o professor Pedro Victor Lucas Bonfim, sempre aprendendo com meu ser de luz, está bem aqui em cima de mim, sempre a serviço da pátria nossa brasileira, sempre a serviço do bem, do caráter, do ético e do moral e ético, sempre a serviço da sociedade,
para ensinar o que eu sei, passar o que eu sei de uma forma mais rápida do que eu possa fazer, que seja clara, sintética e branda, para você se enquadrar e achar o seu quadrado, triângulo e círculo, ou seja, a alquimia do seu devir, que é devagarzinho e sempre. Caminhar devagar, menos pensamento, isso aqui gera alucinação. Para cá, sistema nervoso central. E filosofia da mente, tudo isso aí, você deve seguir uma escola. Siga a luz quântica. Nós estamos alicerçados na filosofia clássica, a filosofia de Hegel. E o verdadeiro Hegel e o verdadeiro Wittgenstein não é que a imaginação cria a realidade. Não tem nada a ver. A mônada, que é a individualidade, a sua bolha de luz, mônada significa, é o Deus monista. É o Deus que vem de você mesmo. A negação do Deus comunista para o Deus monista. Essa daí que é a grande jogada de Hegel e Marx, a diferença entre capitalismo e filosofia hegeliana de direita. Valeu, muito obrigado.